além do alcance da memória, onde o esquecimento já não ousa respirar. Existe o abismo além do esquecimento, o abismo comatoso dos abandonados. Ali não há pressa, não há promessa, apenas o acúmulo silencioso do inevitável. Força constante flui sem brilho, nutrindo a coleção secreta chocante dos céus. Tesouros respirando junto ao corpo, corpo e tesouro tornando-se um só eixo imóvel. Se fecha como um círculo perfeito. Nada falta, nada sobra. O cultivo atinge a harmonia total entre forma, acúmulo e permanência. O abismo permanece imóvel, como se até o vazio tivesse aceitado aquele estado final. Então o mar infinito de nuvens acima das montanhas do ser começa a se agitar. Não é vento, não é energia, é reconhecimento. O espaço entende antes da mente que algo desceu. Uma vontade atravessa o espaço sideral. Ela não viaja, ela se impõe. O abismo inteiro estremece em silêncio absoluto. Até o medo se cala, até o tempo hesita. É o ancestral que divide o céu. A constatação não busca resposta. A vontade foi revelada e o campo se curva. Dedo surge na cúpula celestial, não como ataque, como decreto. Todas as leis da espada convergem, que se afila em linha perfeita. Uma galáxia comprimida em um único gesto. A energia rasga o ar e deixa a escuridão como rastro. Não há resistência, não há reação. A testa do dominante inamovível é perfurada antes que o pensamento termine de nascer. Sublimado em menos do que nada. Não há explosão, não há restos. A existência é cancelada sem violência. Uma mão recolhe os tesouros sem pressa, sem triunfo. O abismo retorna ao silêncio absoluto, como se nada tivesse acontecido.
ancestral que divide o céu fez o seu movimento e em todos os planos, em todas as distâncias, nada ousou colocar-se em seu caminho. O ancião Zeng estremeceu em silêncio. Uma frase nasceu sem convite em sua mente, como verdade antiga que não pede explicação. Os insetos cantam durante toda a vida, mas nenhum deles canta depois do outono. Pulam, insistem, resistem, mas o inverno nunca foi feito para eles. E naquele instante ele compreendeu o peso dessa sentença. Tremeram não por medo, mas por clareza tardia. Está dizendo que aos seus olhos eu não sou diferente de um inseto. A pergunta não buscava resposta, ela apenas confirmava o que já havia sido decidido. O ancestral que divide o céu sorriu, não por desprezo, por concordância. Você se corrompeu na poeira do mundo, disse a voz que não precisava elevar-se. Enterrou o brilho original na lama confortável da permanência. O grande Dao não se ofende, ele apenas segue. A garoa caiu primeiro, depois a neblina, e então o trovão, não como ameaça, mas como confirmação. O céu se abriu em uma chuva de flores de damasco, cortando o ar como neve suave, sem ódio, sem pressa. O dedo foi erguido, um único gesto, nenhuma técnica exibida, nenhuma violência desperdiçada. Zen, o mestre demônio do céu, separados, caiu antes que o pensamento se completasse. Não houve equestronto, não houve fuga. Esse tipo de morte não foi punição, foi libertação. Os insetos cantam a vida inteira, sem jamais conhecer o inverno. Ele, ao contrário, viveu para ver a nova primavera.
Viu a lâmina que corta o impossível, expressou tudo que ficou reprimido e morreu sob o choque do grande Dao. Não havia nada a lamentar. Nenhuma injustiça permaneceu. As flores de Damasco caíram, murcharam sem resistência. A garoa continuou silenciosa e correta, como sempre esteve. As verdades do grande Dao residem na simplicidade suprema, disse o ancestral ao encontro que já não existia. E então, como se nunca tivesse estado ali, eles desapareceu. O sagrado não criou o Pedro. Antes dele, o mal já ocorria. O ato acontecia e o mundo seguia. Não havia cobrança, não havia peso, não havia retorno consciente. O que o sagrado fez foi revelar não o erro, mas a consequência. Não o ato, mas o impacto ao tocar o coração do ser. O sagrado despertou empatia. E quando a empatia nasceu, os seres passaram a sentir aquilo que antes apenas fazia. O mal deixou de ser neutro, porque passou a ser percebido. O peso não veio do céu, veio do reconhecimento interno. Antes do sagrado, o mal fluía como fenômeno. Depois do sagrado, o mal passou a doer em quem o praticava e em quem o recebia. Não houve condenação imediata, houve consciência. O pecado surge quando você percebe que poderia ter agido diferente, e ainda assim escolheu. Não é imposto de fora, é revelado por dentro. No alto do sagrado não havia cobrança, não havia tribunal, havia clareza. A cobrança nasce nos mundos, quando os seres agora empáticos tentam lidar com o peso daquilo que sabem.
Alguns escolheram transformar essa consciência em responsabilidade. Outros tentaram fugir dela, e foi dessa fuga que nasceu o Oblivion. O rio amarelo do Oblivion não foi punição divina, foi destino criado para aqueles que não suportaram ver a si mesmos. O esquecimento não foi imposto, foi pedido. Assim o sagrado permaneceu acima, não por indiferença, mas porque não poderia retirar aquilo que havia sido revelado. A empatia não pode ser desfeita sem destruir o ser. O pecado não nasce do sagrado, ele nasce quando a consciência encontra o ato e decide não se esconder. Onde não havia percepção, havia fluxo. Onde houve revelação, houve peso. E onde houve peso, os seres precisaram escolher quem desejavam ser depois de saber. Aos meus olhos, a verdadeira liberdade não é apenas compreender a imensidão do cosmos. Liberdade é olhar o infinito e ainda assim cuidar de cada árvore, de cada fio de grama, como se o todo dependesse desse gesto mínimo. Mas quando um cultivador trilha o caminho da eternidade e abandona o coração, algo irrecuperável acontece. O grande Dao não rejeita, o grande Dao devora, não por ódio, não por julgamento, mas porque a humanidade não é necessária. O eterno então, o coração pesa, a empatia desacelera, a dúvida cria atraso e assim, em nome da eternidade, o coração é deixado para trás como algo descartável. Nesse instante, o humano começa a morrer. Um após o outro, cultivadores aceitaram essa troca. Perder o sentir para ganhar permanência, perder a compaixão para ganhar coerência absoluta, perder a fragilidade
para jamais errar novamente. E assim nasceram monstros, não monstros de caos, não monstros de crueldade. Monstros perfeitos, espíritos da ordem natural, expressões puras do grande ideal. Sem fissura, sem dúvida, sem humanidade. Eles não são maus, esse é o maior engano. Onde não há coração, não há escolha. Onde não há empatia, não há culpa. Tudo do que resta é a aura do Dao, operando com precisão absoluta. Por isso quase todos os ancestrais já nascem como monstros. Não porque desejaram sê-lo, mas porque não havia mais um coração para escolher diferente. Não rejeita o Dao, não rejeita a eternidade, rejeita uma eternidade que só pode existir à custa da humanidade. Compreender o infinito não exige esmagar o pequeno, sustentar o tempo não exige matar o sentir. Um Dao que devora o coração não é o fim do caminho. É apenas a sua forma mais vazia. A montanha aberrante eleva-se como um dogma solidificado. Um altar de simplicidade que esqueceu o seu limite. De sangue pulsava como lei antiga, e a ordem proclamava eternidade sem permissão. Não houve desafio, não houve anúncio. A lâmina não respondeu ao conflito, respondeu ao erro reconhecido. O céu abriu-se sem fratura, não como ruptura, mas como consentimento silencioso. O domínio de todas as maravilhas despertou, sem brilho excessivo, um gesto apenas, não um ataque, não uma técnica. Um movimento que antecede o nome. A simplicidade celestial aberrante partiu-se primeiro.
vidro que acreditava ser diamante. O relâmpago de sangue calou-se antes mesmo de compreender o golpe. As defesas deixaram de existir Antes de serem tocadas, a montanha abriu-se ao meio, como se sempre tivesse esperado por isso. O antigo ancestral aberrante foi cortado. não por superioridade, mas por obsolescência. Não houve derrota, houve ultrapassagem. Toda forma de vida ali presente dissolveu-se sem memória, como poeira que nunca foi chamada de mundo. Não restou lamento, nem eco. O domínio fechou-se sem pressa, não por limite, mas por desinteresse absoluto. O ancestral que divide o céu pousou o passo sobre a terra partida. O chão não respondeu, o ar não resistiu. Sem buscar testemunhas, sem proclamar vitória. Ele caminhou para as profundezas, onde nem mesmo o nome ousa permanecer. E embaixo não havia glória, nem restos de guerra. Havia apenas algo que não devia existir ainda, e que somente ele podia reconhecer. A lâmina não se manifestou novamente. Não era necessário. O poder da lei pode ser dividido, mas não pode ser separado sem perda. Essência e técnica não são opostas, são camadas do mesmo eixo. Uma sustenta o ser, a outra permite agir. A essência não é método, não é gesto, não é forma. Essência é a lei desvelada com identidade. Quando um ancestral hegemônico revela a própria lei, ele deixa de utilizá-la, ele passa a existir como ela.
nesse ponto. Obedecer e comandar perdem sentido. A lei não é aplicada, ela já está presente. O vial inclina-se antes de qualquer movimento. As runas de essência não ativam, elas testemunham. São marcas do casamento entre ser e lei. Mesmo que toda a arte seja selada, a essência continua operando. A técnica nasce depois, sempre depois. Técnica é a lei, aceitando tornar-se operação. É a tradução da essência em gesto possível. É o verbo derivado do nome interno. Técnica exige contexto, exige tempo, exige alvo. Pode ser ensinada, pode ser copiada, pode falhar. Por isso, toda técnica é visível. As runas técnicas são engrenagens sagradas, delas nascem as artes mágico-arcanas, as habilidades ancestrais, as formas derivadas. Tudo isso é corpo operacional. A técnica sem essência é performance vazia. A essência sem técnica é verdade muda. Uma encanta sem sustentar, a outra sustenta sem agir. Ancestral hegemônico não coleciona técnicas. Ele revela uma lei, funde-se com ela. Então as técnicas surgem, há uma consequência inevitável. Como ramos que brotam, porque a raiz já tomou a terra. Estudar o tal é fácil, a informação entra, nada muda. Entrar no tal é fácil, o eixo da vida precisa se mover. Entrar no tal é fácil, mas compreendê-lo é difícil. Sentir o campo é simples, nomeá-lo sem reduzi-lo é raro. Compreender o tal é fácil, mas cultivá-lo é difícil. O corpo hesita, a vontade falha. Cultivar o tal é fácil, mas usá-lo é difícil. Usar exige decisão, exige custo, exige risco. Usar o tal é fácil, mas corroborá-lo é difícil. Corroborar é o selo final, quando o mundo inteiro não tem alternativa, se não reconhecer que aquilo foi lei. Quando a técnica se torna prova viva da essência, não há testemunha, a aceitação.